Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos e desejo a todos vocês um bom dia. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia a menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: na Bíblia está escrito que precisamos nos tornar como crianças para poder entrar no reino dos céus. E então, meus irmãos, como que nós agora, jovens, adultos, idosos, poderemos entrar no reino dos céus? Vou ler esse texto e a gente vai meditar sobre isso. Está em Mateus 18, versículo 3 e 4. E vem dizendo assim: E disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então aqui, Jesus estava ali conversando com as pessoas que estavam em volta, estava ali com os discípulos, e Jesus aproveitou para dizer sobre isso. Por quê, meus irmãos? Qual é um dos maiores defeitos dos adultos, de pessoas que têm mais experiências do que nós? Normalmente, quando nós estamos dizendo algo, ou até mesmo dando algum conselho, falando sobre algo, as pessoas de mais experiência, mais idade, sempre falam assim: olha, eu nasci há muito mais tempo que você, eu sei do que eu estou falando, e você está errado. Normalmente, nós estamos errados mesmo, mas quando estamos certos, ela fala assim: olha, você tem que me respeitar, eu sou mais velho, e o que eu falo é o que me importa, e eu não estou errado. Mesmo que ela esteja errada, ela diz que não está errada. Então, acontece muito disso, de, às vezes, esse orgulho, e entre muitas outras coisas que são diferentes das crianças. Mas aqui, a primeira coisa que Jesus falou foi sobre se converter. O que isso significa? Significa nós sabermos que Jesus morreu por nós na cruz e que é por meio dele que nós somos salvos. Então, se nós aceitarmos a Deus como nosso Salvador, como Criador, e saber que Ele é Deus, nosso Deus, e que Ele pode nos salvar e nos transformar, estamos então convertidos. Não significa que estamos agora perfeitos, porque a santificação leva toda uma vida. Enquanto nós estivermos aqui, teremos que continuar melhorando, teremos que continuar orando e pedindo a Deus transformação. E a cada dia se esforçando junto com Deus para fazer o melhor. Mas Deus diz sobre a criança na questão de ser humilde, na questão de não se sentir ofendido, na questão de perdoar e entre muitas outras coisas. Quero dar um exemplo aos irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, nós já vimos crianças que estavam brincando com um amiguinho e de repente aconteceu alguma coisa e elas ficaram tristes, choraram e ficaram de lado, um para o outro. Passa-se 5 minutos, elas olham umas para as outras, começam a sorrir e voltam a brincar e está tudo bem. E elas não se lembram mais disso, se perdoam ali, sem nem mesmo às vezes pedir um desculpa, mas elas nem se lembram mais daquilo que aconteceu. Os irmãos entendem? E qual a diferença de para nós hoje? Tá tudo bem entre eu e você, e a gente está conversando numa roda ou assistindo um vídeo junto, e aí um comentário apenas que eu faço às vezes te ofende, e eu nem estava tentando te ofender, mas às vezes te ofende, e aí você já pensa assim: nossa, eu não gosto mais dele não, isso daí que ele falou me magoou muito, e eu nem sei que te magoou, e a gente se afasta, e eu não entendo o que está acontecendo, e você não quer mais conversar comigo, você não quer frequentar os mesmos lugares que eu, e assim vai. Muitas vezes isso acontece em algumas igrejas. Eu já ouvi falar de pessoas que foram em igrejas, olharam para alguns irmãos, não gostaram dos irmãos, do jeito que os irmãos olhavam. É claro que os irmãos têm que procurar também sorrir, para as visitas. Mas não gostaram e pronto, não vou voltar mais aqui não. Aquele irmão também é assim, aquele é assim, não gostei do passado, da vida daquele. Então os irmãos entendem o porquê que Jesus diz sobre as crianças. É nessa questão, em ser inocente, em ser humilde, em não se sentir ofendido com pequenas coisas. Os irmãos entendem? Na questão de perdoar e entre muitas outras.
Não quer dizer, meus irmãos, que agora nós jovens, adultos ou mais idosos não temos mais oportunidade. Não é isso. Mas a questão é que após nós nos convertermos e aceitarmos a Cristo, por amor a Ele, nós vamos querer ser transformados. Nós vamos querer mudar a cada dia para melhor. Nós vamos querer ser mais humildes, longânimos, pacientes, amorosos, ter sabedoria, entre muitas outras coisas. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre isso e aprender um pouco mais com as crianças. E entender, meus irmãos, que o orgulho, ele não salva ninguém, mas o que salva é Cristo. E se nós deixarmos o nosso próprio eu de lado, então todas as coisas começarão a dar certo. Amém? Esse era meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.